Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao BMC Market dessa quarta-feira. Hoje é dia 5 de abril de 2023. A gente chegando aqui com os principais destaques, as principais notícias que movimentam o mercado financeiro, inclusive que movimento desse mercado financeiro, um dia de muita oscilação, principalmente para baixo, para queda, oscilação, chegamos a furar ali o patamar dos 100 mil pontos, chegamos na mínima intradiária 99.897 pontos, ali naquele auge de toda a divulgação da entrevista do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que disse que paridade internacional não se aplicaria mais para a Petrobras. Petrobras vai discutir revisão da paridade internacional e talvez adote a partir de agora o que ele chama do preço, o PCI, que é o preço de competitividade interno. Sem explicar muito bem do que se trata, o que a gente viu foi uma movimentação muito forte nos papéis de Petrobras, chegando a cair mais de 3% ao longo desse pregão. Agora já ficou um pouquinho mais tranquilo, já arrefeceu um pouco as perdas, não teve muito fôlego nas perdas de Petrobras, mas mesmo assim fazendo preço aí na empresa. Claro que mais do que depressa, a Petrobras tratou de fazer uma comunicação ao mercado, de tentar amenizar um pouco a situação e tirar essa responsabilidade, principalmente pelo fato de que essas notícias acabaram sendo veiculadas com o mercado aberto e se fosse, obviamente, algo que partisse da empresa, deveria ter sido comunicado ao mercado. A Petrobras diz que reafirma seu compromisso com a prática de preços competitivos em equilíbrio com o mercado nacional, ao mesmo tempo em que evita o repasse imediato das volatilidades externas e da taxa de câmbio, que a Petrobras sempre reafirma essa situação. Diz ainda que não recebeu nenhuma proposta do Ministério de Minas e Energia a respeito de qualquer alteração na política de preços. E diz que quaisquer propostas recebidas do acionista controlador vão ser comunicadas oportunamente ao mercado e conduzidas pelos mecanismos habituais de governança interna da companhia. Em outras palavras, Petrobras dizendo que não teve nenhuma sinalização do governo, do Ministério de Minas e Energia, para essa mudança, mas que a gente sabe, o ministro de Minas e Energia disse que vai fazer essa movimentação, vai propor isso e deu até números, uma questão bastante interessante, dizendo que se a Petrobras não seguisse os preços de importação, praticasse os valores dos custos dos produtos aos quais ela é autossuficiente, o valor do óleo diesel poderia cair até 25 centavos na bomba para os consumidores. Disse também uma projeção do ministro aqui em relação ao gás de cozinha, diz que nos últimos 4 anos a Petrobras vendeu o gás de cozinha 27% acima do preço de paridade de importação, que isso acabou elevando o custo do produto em 7 bilhões de reais no acumulado dos últimos anos. Enfim, toda essa situação, o ministro fala uma coisa, provavelmente uma decisão, uma conjectura de governo, a Petrobras dizendo que enquanto empresa, enquanto companhia, ainda não tem nada definido, nem mesmo sugerido pelo próprio Ministério de Minas e Energia. Bom, além de toda essa situação envolvendo Petrobras, a gente teve também a fala do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, mais cedo, que inclusive era até Alexandre Silveira começar a falar, um dos principais assuntos do dia, principalmente quando ele reforça, mais uma vez, que não existe relação mecânica entre fiscal e taxa de juros. Pela 4ª vez a gente ouve essa frase, né? Era em comunicado, em ata, Fernanda Guardado e Roberto Campos Neto falando exatamente a mesma frase para deixar bem claro a postura do Banco Central. Além disso, também falando que tem sim inflação de demanda
E uma coisa importante, sinalizando aí que o Fernando Haddad tem feito um bom trabalho, que tem transitado bem ali na pasta da Fazenda, o ministro Fernando Haddad, que apresentou o arcabouço fiscal, inclusive um arcabouço que foi até muito bem recebido pelo Banco Central. Bom, esses são os assuntos do dia, muitas coisas a serem comentadas, muitas coisas a serem debatidas aqui com o nosso time, que já está preparado, já está pronto. O senhor Alexandre Cabral, o senhor Alan Gani, professores, mestres aqui conosco todos os dias. Muito boa tarde, Alexandre Cabral, tudo em ordem? Boa tarde, tudo de paz, graças a Deus. Procurando a minha xícara, cadê aqui? Tá aí, tá aí. Achou? Tá aí. E aí, Gani, boa tarde. Beleza, tudo bem? Tá boa bem? tarde à nossa audiência aí também. Tudo certo. Então, quer dizer que o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, determinou que não vai ter mais PPI. Então, o governo acredita que vai conseguir mexer no preço do combustível e que isso vai ser feito assim em breve, para conseguir fazer até mesmo, como ele disse, uma redução na bomba. Justo agora que teve uma elevação no preço do petróleo no cenário internacional por conta do corte de produção anunciado pela OPEP. Enfim, de uma hora para outra, uma notícia bombástica dessa, hein, Gani? Vamos lá, né? Eu não vejo assim, eu gosto de olhar sempre as sinalizações e para onde a coisa está indo. Eu acho que de uma hora ou outra, isso mesmo antes das eleições, eu já falava que isso poderia acontecer e agora não tem nenhuma surpresa, né? Porque o governo do PT, ele nunca disse o contrário, ele nunca foi taxativo em dizer que vai manter a paridade. Sempre incomodou essa política de preços da Petrobras e acredito que agora eles vão mexer. Acontece que, se o passado é um bom guia, isso não deu certo lá atrás. A Petrobras, ela é importadora dos derivados, né, de petróleo, como a gasolina e o diesel, e até uma parte do petróleo ela importa para fazer um blend com o petróleo aqui e poder refinar. É uma empresa competitiva globalmente e o meu medo é o seguinte, que a Petrobras, veja como o mercado já reagiu hoje, né, antecipando isso, a Petrobras cai. Aí isso vai acabar prejudicando os lucros da Petrobras, que vai vender num preço abaixo do mercado, a população fica feliz por um momento, mas depois a realidade se impõe novamente. O que é a realidade se impor? A Petrobras vai ter que reajustar os preços de uma forma ou de outra, senão agora lá na frente. E aí o que acontece? Aí vem uma inflação até de uma maneira mais intensa, de uma vez só, e a Petrobras acaba também prejudicando o resultado das contas públicas. Então eu vejo como bastante preocupante essa sinalização, né? essa fala aí do ministro. E aí, Cabral, como que você Empresa avalia? que é de capital misto, como a Petrobras, sempre vai ser uma droga. Eu acho que, sei lá, desde Pedro Álvares Cabral, quando ele aportou aqui Pedro Vaz de Caminha, já ia dizer que PPI não prestava. Porque todo presidente quer arrumar a confusão com a Petro. Uns conseguem, outros não. Tipo, o Bolsonaro, no fim das contas, parar para ver, ele pouco conseguiu. A Petrobras continuou peitando e tendo vida própria, mesmo ele mudando, botando general, gente, botando quem. Mais, ele né? até conseguiu dizer que não manipulou no primeiro semestre da guerra, mas nada mortal podemos dar desculpa da guerra. Mas, às vezes, enquanto ele lá se esmava e tirava o maluco. Ah, você falou mal de caminhoneiro, rua. Aí botava o general era pro próprio Petrobras contra ele. Ele vai ficar revoltado. Aí tirava o general, botava outro e seguindo a vida. Então, uma empresa de capital misto, da importância da Petrobras, ela sempre vai ter dedo de governo. Infelizmente. Por quê? Porque é uma empresa que diretamente influencia na inflação. É uma empresa que diretamente influencia do seu Zé, Dona Maria, quem tem jatinho. Ela influencia todas as camadas sociais possíveis. Então, dedo sempre vai ter, mas agora o dedo, teoricamente, está chegando longe demais. Ok? Porque o Saxida chegou a falar mal da PPI, outro ministro de energia, mas na prática nada mudou. É isso aí. Falou mal, falou que não prestava, não sei o quê, mas nada mudou. Esse, por enquanto, está falando mal. Vamos esperar o final do mês. Se ficou igual o Saxida, falou no vento, toca a vida, virou capa de jornal, notícia para hoje, dia 5 de abril, e vamos. Agora, se mudar, ferrou tudo. O problema ainda pode acontecer o seguinte, se tiver favoravelmente para a mudança,
e mudar porque é favorável, vão pensar que não pensou no favorável, e sim na política. Ainda tem um outro problema, porque, por exemplo, assim? agora, se você olhar pela Bicom, a Petrobras, se ela quiser seguir o fio da navalha, ela baixaria por volta de 14 centavos o preço da gasolina. Ok? Aí a Petrobras baixa porque está com condições de baixar, já vão dizer que é política. Então é o problema que já criou uma declaração do ministro desse no meio da história. Se fosse Jean Paul Prats falando, era muito ruim também, mas era alguém dentro da própria Petro. Não o ministro da Minas e Energia, que não tem nenhum poder grande perante a Petro, é mais uma empresa que tem uma vida própria muito grande, abrindo o bico. Então olha a dor de cabeça que pode causar. E uma das coisas que a gente estava elogiando aqui, o grupo PT estava calado nessas últimas uma semana e meia. Estava calado, você não estava... Lula falava, mas não falava contra a política, economia, nada. Falava lá de, povo, estão fazendo Bolsa Família, Minha Casa. Tava todo mundo de paz, Gleglê estava de paz, estava todo mundo tranquilo. Aí vem um maluco, não tenho nada para fazer, 5 de abril, véspera de Semana Santa, vou causar uma confusão. Deixa eu armar um circuito barraco. aqui. Eu paro pra pensar que tem horas que eu acho que é isso, sabia? Carência. Todo mundo já tomou isso. Carlos Lupe já mudou o consignado. O maluco lá do trem-bala, do filho do Renan Calheiros, já arrumou confusão com o trem-bala logo quando ele foi começo do ministro. O outro andou de jato particular, ainda não fiz nada. Deixa eu fazer uma Deixa eu besteira. arrumar uma confusão também. São 37 minutos, eu quero entrar no top 10 de confusão. Vocês são testemunhas que eu nunca comprei o pragmatismo. Vocês são testemunhas. Antes das eleições eu falava isso. Nunca confiei nesse pragmatismo. Né? Por quê? Porque a galera aí muitas vezes entende de economia e pouco entende de política. E não casa as duas coisas. Então as sinalizações durante a campanha, elas já eram assim. Não tinha uma sinalização diferente disso. E agora fica muito mais claro. Ao ponto dos economistas que fizeram o L, tá? Eles agora, muitos estão arrependidos, com artigo no Estadão. O próprio Estadão tem que, né, aparentemente lá atrás prestou um apoio, né, nos seus editoriais ao Lula, agora tá descendo a lenha. Mas os sinais estavam aí dessa política mais desenvolvimentista. Né? Dessa política acreditando que preço se controla. Então, deste pecado, eu não tenho. Agora, uma coisa importante que você falou, Cabral, poderia reduzir o preço da gasolina 14 centavos. Eu só acho que... pela Bicom. Mas a gente teve essa alta no preço do petróleo nos últimos dias, talvez mas ali o real ficando... compensou, fechou muito. Mas talvez ficando 0 a 0 e tudo mais. Também não seria uma hora boa antes de esperar para ver o que vai acontecer. E tem gordura também. Então, mas é uma fala precipitada. É uma fala precipitada. É carência. Espera, porque você tem um efeito no câmbio. Aí você vai mexer com o mercado. Olha o que aconteceu no governo Dilma. Fizeram exatamente isso. Quase quebrou a Petrobras. Né? Aí a Petrobras quase deu prejuízo, eu nem lembro se chegou a ter prejuízo ou não, chegou a dar prejuízo, então isso está sangrando os cofres públicos, segurou o preço artificialmente e teve que reajustar de uma vez e veio a inflação. Então assim, não trouxe resultados, não teve nenhuma coisa nem outra, não trouxe resultados para as contas públicas e também piorou a inflação. Não no momento, mas depois, a conta foi paga do mesmo jeito. Qual é o nome do ministro? Alexandre Silveira. Ô Silveira, deixa eu falar uma parada contigo. Você sabia que o Tesouro Brasileiro está emitindo bonds? Ela vai falar, o que isso tem a ver? Calma, Silveira, não apaga o vídeo não, assiste. Continua com a gente. Sai daí não. Ou edita e faz enxergar em Silveira. O governo queria emitir 1,5 bi para 10 anos a 6,5. A demanda está em 8,5 bi, maluco. Então tem fluxo de entrada para o Brasil se a gente ajudar. Se o Brasil ficar mudo, tem fluxo de entrada. Então o Pepe joga o petróleo na lua, mas o real vai para 4,80, compensa soma zero, maluco. Você mudinho, alterava tudo nos bastidores sem ninguém saber. Não precisava fazer estardalhaço. Teve 8,5 bi de demanda. Os juros ia sair a 6,5, deve sair entre 6,15 e 6,25. Queria emitir aquela história do Braskem, 1,5 bi. 1,5 bi e tem demanda para 8? 8,5 bi. Lembra aquela história que eu falei que geralmente quem puxa a fila é o Brasil? Sim. E esse ano foi o Braskem? O Brasil só emitiu agora, em abril. Devia ter emitido em janeiro e fevereiro. Governo novo, tava vendo, ok, vai. Vamos dar uma perdoada dessa vez.
8,5 bi tem demanda. Somando 3 dias de pregão de gringo no Brasil, os caras entraram com aproximadamente quase 4 bi. Deu 2 bi, 1 bi varada, deu 2, 4 bi, não, mentira. 3 bi e 100 aproximadamente em 3 dias. Leilão de título foi excepcionalmente bom que nós fizemos terça-feira. Que você mudo, você baixa o preço da Petrobras mudo, sem fazer estardalhaço. Porque agora o pessoal vai ficar com medo. Aí vai para Banco do Brasil, aí vai para medo de Eletrobras, aí vai para medo de tudo. E aí agora. baixa ainda mudo, ainda colhe os dividendos políticos de, olha, baixou, tal. Viu, viu, caiu. Estamos trabalhando para isso, tal, mesmo põe um dia de entrega a Minha Casa Minha Vida, vai todo mundo lá e fala, pô. Com esse cenário aí, fala, pô, estamos trabalhando para isso. Real tal, valorizando, o gringo tá reconhecendo o Brasil, pelo amor de Deus. É isso. É um amadorismo que eu não entendo, maluco. Eu acho que Zé Dirceu tá muito apático nesse governo. Eu não sei se ele deixaria passar isso, não. Ele chamou o cara, ô maluco, tá doido? Não tá vendo aí o que tá acontecendo? Quanto a isso, você pode falar, Zé Dirceu, tudo ruim dele, eu vou falar junto. Mas em noção de articulação política... Estrategista. Ele segura. Pô, lembra nós dois conversando com o Sono aqui? Que faltava um Zé Dirceu para Bolsonaro? Alguém ali para... Não do lado maldoso, mas de um lado de um cara que consegue dar o passo, que eu passo acho ali, que passo aqui. No final do governo Bolsonaro, você vê uma mudança de postura dele, né? Porque mas aí já era. Né? Porque na pandemia a comunicação dele foi um desastre. Mas, no final do governo, provavelmente alguém chegou do lado dele e falou, meu amigo, é assim que você tem que falar. É assim que você tem que fazer. Aí ele contratou Medina, dono do Rock in Rio, e ensinou a ele. Não sei se é o Lira, mas essas raposas, alguém que entenda do negócio. Isso fala assim, que vai pegar bem, não fala isso, né? Mas você sabe, faltou Gani, isso desde o começo. O que eu estava lembrando agora, naquela reunião ministerial, não a dessa semana, a da outra semana, né? Que Lula, para dar talvez uma alfinetada no Márcio França, falou, pô, vem esse pessoal com essas genialidades e apresenta sem ter uma coesão interna, sem passar pelo Rui Costa da Casa Civil. E aí o recado foi pro Márcio França com a questão do Voa Brasil, passagem aérea mais barata. R$200, né? Depois poderia ter sido pro Carlos Lupe com aquela história do consignado. E agora pode ser pro Alexandre Silveira também, caso não tenha passado internamente essa história da Petrobras, da política de preço. Porque me parece que o Lula também está preocupado com essa história de ser mal recebido, principalmente às portas dos 100 dias do governo, onde quer exaltar a coisa boa do governo, quer trazer principalmente os bem-feitos nesses primeiros 100 dias, que talvez não tenha tanta coisa para mostrar, mas é uma data marcante e importante, 100 dias do governo. Estavam até falando sobre o slogan dos 100 dias do governo, se não me engano, era o Brasil voltou, alguma coisa assim. O Brasil voltou. Metrópolis. Então, por exemplo, se não tem coisa boa para falar, Cabral, fica quietinho na sua. Cala a boca, maluco. Não depõe ponto. É aquela velha história do advogado, né? Não faz prova contra você. Exatamente. E tá bom, e vamos junto. Fica quieto aí e segue a vida. Se algum repórter perguntar, atravessa a rua, maluco. Mas eu lembrei disso, do Lula deixando bem claro. Por favor, vamos fazer as coisas articuladas internamente, sem genialidades, sem anunciar coisa que não está batido o martelo ainda, para não tomar a bola nas costas. Você sabe que a gente sempre peca naquilo que a gente é bom, né? Porque quando você se acha frágil em algo, você é mais humilde. É difícil você errar nessa situação. Quando o PT ele assume pela primeira vez, eles sabiam que eles estavam sendo testados pela primeira vez, e que era um voto de confiança que a sociedade brasileira estava dando para eles, inclusive a classe empresarial e o mercado financeiro. E eles também sabiam que se eles errassem, eles estariam fora de alguma maneira, né? O sistema agiria, teria um motivo, um impeachment ali e acabou. E naquele momento, eles foram muito mais pragmáticos para ganhar aquela confiança, né? Botaram a primeira coisa, botaram o Meirelles, que era Olha isso, presidente do Banco de Boston. No mundo. Quer dizer, o banco é o símbolo mais odiado, um dos símbolos mais odiados aí pela esquerda, pelos socialistas. Ele coloca
o presidente do Banco de Boston para conduzir o Banco Central. E quem que ele coloca na Fazenda, que era muito bem recebido pelo mercado, o mercado adorava ele, o Palocci, como ministro da Fazenda. No começo achou meio estranho, mas depois o ministro, acho que da indústria, era o ex-presidente da Sadia, esqueci o nome dele, o Furlan. Você tinha também na agricultura. Então, peraí, vamos conquistar esse pessoal, porque a gente não pode errar, né? Errou, tá fora. Errou, tá fora. Agora, como você está indo pro terceiro mandato, e talvez eu acho que o Lula não tenha mais saúde para um quarto mandato, então ele parece que ele fala assim, não tenho mais que provar nada para ninguém, não vou ouvir mais ninguém. Ele não tem mais aquela visão que ele tinha no primeiro mandato dele. E não sei, eu acho que é isso que está faltando também, não sei nem se chegar lá algum estrategista e falar, não fala isso, fica quieto, se vai ajudar, porque eu nem sei se ele vai ouvir, embora, como você bem colocou, né, nessa questão da passagem aérea, ele foi lúcido ali e falou, pessoal, né, não vamos sair falando besteira aí, mas parece que está faltando essa articulação dentro, cada um fala uma coisa, e está sem direção. O que está prevalecendo, a área econômica ou a área política? Eu acho que ele mudou, tanto é que ele calou pós-Moro. Pós-Moro ele sumiu. Ele demonstrou do Moro rindo e o Flávio Dino falou que o Moro estava certo. Ali o ministro da Justiça chegaram, isso aqui não, tá certo, tá tendo investigado mesmo. Mas o presidente falou que não. Como é que é? Não sei. Eu acho que ali foi a grande virada, que ali você pega a imprensa, que oficialmente apoiou ele, bombardeou o Lula aquele dia pro Moro, e a imprensa que não gostava do Moro porque condenou o Lula. Mas pelo fato de ser provado pela Polícia Federal que tinha coisa séria ali. Então acho que ali ele meio virou a chave. Repara, após de Moro, dá uma gugada. O que tem dele, a não ser coisas normais, falando de governo mesmo. De governo mesmo, mas de confusão pós de Moro eu não lembro de nenhuma. Não é política, é governo, né? São dois tipos de discurso que a gente percebe do Lula. Tem o mais governo, que ele vai inaugurar não sei o quê, vai falar... E tem o político, que é quando ele fala... Agora, eu acho que ele também tem uma questão que é difícil ele agradar todo mundo, e acho que ele tem que falar, bom, e aí? Uma coisa é quando ele fala para a base dele, e a base adora, vamos segurar o preço da Petrobras, vamos atacar o Banco Central, a independência do Banco Central, a base adora, só que o mercado não gosta, né? E muitos economistas também não gostam. Então, e aí, quem que eu vou agradar, né? Quem que você... vai ter que escolher alguém aí para desagradar, né? Não tem jeito. Maravilha. Antes de eu chamar o intervalo aqui, eu só queria falar rapidinho com o Cabral e Gani, mas jogo rápido mesmo, que daí a gente vai pro break e chama o convidado. Tava até vendo aqui, a bolsa tá para baixo, o dólar tá para baixo, o juro tá para baixo. Aí aquela pergunta, né? E aí, quem tá mentindo? O que tá rolando? O que tá acontecendo? O mercado que é maluco mesmo? Ou tem alguma coisa que você... Não, o mercado é maluco. É isso? O mercado é maluco. O mercado é feito, por exemplo, o Vale Petro tá ajudando a puxar bem. O Vale tá ganhando 2%, né? Num dia que não tem pregão na China, a Vale cai 2%. Então tá bom. Eu não sabia, sexta-feira é dia de Peru, é feriado dos Estados Unidos. Também, Eu nunca vi feriado sair um dado, maluco. Os caras querem trabalhar. Pra mim o dado poder antecipar amanhã ou segundo, ok? Vida que segue. Mas no dia do feriado, literalmente. Ou na outra sexta, como foi da outra vez, né? Também. Sim, alguma coisa que tenha útil. Eu achei estranho, mas vai sair sexta-feira agora. Bom. Enfim, meus caros. Bom, vamos então para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai bater um papo aqui com o Felipe Rupental, que é analista da Eleven, também sobre essas questões envolvendo Petrobras. Você continua aqui com a gente rapidinho. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade?
Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade, baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Roberto. É isso aí, estamos de volta aqui no BMC Market, 2 horas 31 minutos. Você que está nos acompanhando aqui no chat e também fora do chat, você já deixou o seu like aqui na nossa programação? Outra, já está inscrito? Muitas vezes você está nos assistindo, está gostando da programação e ainda não é inscrito no nosso canal. Então se inscreva, a gente já ultrapassou os 478 mil inscritos. Estamos chegando, hein? 480, aí vamos nós. Mas é isso, pessoal. Continue com a gente, continue nos dando essa moral aqui e educando, claro, o algoritmo do YouTube para a gente chegar cada vez a mais pessoas. Deixa eu dar um alô aqui pro MPK, pro Helder, pro Alex, Fábio Moraes. Ó, o Fininho tá aqui, hein? Fininho tá aqui também. Será que é o Meligene? Não, acho que não. Pela foto não é. O Scorpion tá por aqui, o Peter Santana, o Sandro Paradinski, o Tec Neon, Maria, Elson, a Andréia, o Sérgio Rocha, Matheus Marcelino, o Frajola, grande Frajola. Volte mais vezes, viu, Frajola? Estamos querendo você aqui. Andréia Souza por aqui, a Lilian tá por aqui também. A Lilian é sempre falando bem do nosso querido Alan Gani. Regis Andrade, o General Vinícius Portelo, François Martins, ó, gostou do francês? Boa. Tá tendo. Vinícius Portelo também, o Ryan por aqui também, o Ivan e o Léo Arruda. Pronto. Acabamos de falar com todo mundo e aí agora começa mais 8.500 mensagens. Não tem problema. Boa. Eu quero dar um recado pro Regis. Não faça isso. Não faça isso. Regis, câmera 2. Ele fica pedindo a minha cabeça. Ele fica pedindo a minha cabeça e ele diz que ele quer um petista para equilibrar a bancada. Quando o senhor tiver o seu programa, você bote quem você quiser. Tá dito. Que é isso. Não faça isso. E quando você estiver em São Paulo, eu saio da bancada e fica Felipe, você e Gani, um BMC Marketing inteiro. Eu saio. Eu não sou doido pra participar, não, mano. Eu vejo de casa dessa vez, eu vou twittar, eu vou escrever no YouTube que nem um doido. Como diz o MC Brinquedo, meça suas palavras, parça. Bom, vamos lá. Isso é coisa de São Bernardo, maluco, né? Não, isso é SBC, quando você ia lá se divertir com a patroa no batidão, aquele colar de São Jorge na porta. Rapaz! O Felipe ia no batidão. Vamos lá. Essa eu não sabia desse teu lado. Esse lado dele, poeta, não. Mas lembra que ontem falávamos da cultura inútil? Lembra. Essa é uma delas. Vamos lá, vamos trazer nosso convidado aqui, o Felipe Rupental, analista da Eleven, já está aqui conosco. Seja muito bem-vindo, Felipe, um prazer recebê-lo aqui na nossa programação no BMC Market. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Prazer é todo meu. Maravilha. Felipe, quero começar falando, obviamente, sobre esse movimento de Petrobras, mais um dos movimentos que indicam aí, talvez, alguma ingerência na governança da companhia. E, claro, a gente teve uma movimentação muito forte no papel hoje, chegando a cair mais de 3%, agora perdeu um pouco de fôlego essas quedas, mas mesmo assim ainda penalizando o papel. Como que você encara essa situação? Seria mais uma, entre aspas, bravata do governo em relação à Petrobras ou é alguma coisa que pode se concretizar
no seu entendimento, principalmente com esse novo governo e o novo presidente da Petrobras? Eu acredito que deva ser algo que possa se concretizar, né? O governo vem falando isso desde as eleições, que não compactua com o preço de paridade internacional, que quer um mecanismo de preços, né, mais, digamos, ligado ao mercado nacional. E agora, né, com uma demonstração clara e a fala clara do ministro, né, de Minas e Energias nesse sentido, acho que eles vão já estão se movimentando, né, para uma possível mudança no sistema de precificação da Petrobras, e acredito que sim, possa acontecer, né, futuramente essa alteração da política de preços. Felipe, Cabral aqui falando, deixa eu tirar uma dúvida, mas muito do básica. Tá lá o dia a dia da Petrobras. Quarta-feira, Alegre fez o contente, centro da cidade, vão ali do lado, come no Largo da Carioca, volta. Como é que surge uma mudança de preço? Tem uma diretoria que acompanha isso e quando chega a um certo valor, cutuca o conselho, ó, vamos subir ou vamos cair. Como é que essa decisão interna de subir ou cair preço, quem puxa a fila? É a diretoria, é o conselho, é o presidente, é um sócio? Como é que é isso na rotina da empresa? Perfeito. Hoje tem a política, né, de paridade internacional, então a companhia monitora os preços, é claro que não faz esses ajustes diariamente, né, ele escolhe geralmente um intervalo de tempo para não passar uma oscilação, né, muito forte nos preços, né, dos combustíveis. Então, dentro de uma janela de tempo escolhida, é repassado, né, ou não esse reajuste, né. E para mudar, digamos, né, abandonar a política de preços internacionais, vai ter que passar pelo conselho da companhia, né. Acho que todos os conselheiros estão sendo indicados agora pelo governo, novos conselheiros, para a AGEL agora no dia 27 de abril. Então, isso, né, com esse novo conselho, eles vão debater, acho que vão escolher o caminho que querem seguir e devem implementar, enfim, as vontades aí que estão sendo, né, expostas aí pelo governo, né? Não, a minha dúvida é um pouco mais dia a dia. Vou imaginar que a Petrobras suba a 20 centavos o preço da gasolina. Da onde vem esse 20 centavos? Parte da diretoria e chega para o conselho. O regime que está atual, imagina que o regime que está atual não mude. A decisão de subir 20 centavos, 15, 18, são datas assim, parte da diretoria tem uma diretoria de preços que chega para o conselho, acho que vale a pena subir, sobe, a diretoria tem autonomia. Como é que funciona assim, diretamente hoje o dia a dia? Sim, eles têm assim, essa janela uma janela temporal, onde eles monitoram se os preços estão muito fora, né, da paridade de preços internacionais. Isso é monitorado, né, com a chegada do combustível nos portos, os custos de importação e como chega o preço do combustível aqui e o que está sendo o último preço implementado pela Petrobras. Esse monitoramento é constante. Quando fica uma janela de tempo, né, desenquadrada, e essa janela de tempo pode variar, né, não existe um padrão definido, então a companhia decide, né, repassar ou não essa variação nos preços do petróleo, seja para cima ou seja para baixo. Felipe, Alangani aqui falando, meu caro, é o seguinte, muita gente, e aliás os números mostram isso, a bolsa está muito barata, né? A gente olha empresas assim com múltiplos lá de 2008, no auge da crise bancária dos Estados Unidos. Mas tem uma outra parte do mercado que está com muito medo aí da condução da política econômica. Meu caro, e aí, aquela pergunta que todo analista detesta, a gente tá barato ou pode cair mais? Acho que uma coisa não é excludente da outra. Acho que está barato e sim, e pode cair mais, né? Como a gente tem visto. As ações, elas realmente estão em múltiplos muito baratos. Tem muito ruído, né, no mercado sobre a condução da política monetária. Acho que essa apresentação, né, do arcabouço fiscal dá um pouco de segurança, ou tira bastante segurança do mercado, né, sobre o que poderia acontecer com o gasto público.
agora tem ao menos um caminho para ser observado, né, e seguido. Isso traz um pouco mais de tranquilidade. Acho que é o começo de um cenário onde o mercado pode se programar e as coisas podem vir a melhorar, né? Por outro lado, também ainda temos um cenário onde a taxa de juros é bastante elevada, faz uma competição, né, direta contra a Bolsa de Valores. Então, é realmente uma questão de oportunidade, né? Sempre levar que, acho que é nesses momentos, né, onde está todo mundo fugindo, né, onde ninguém quer saber de Bolsa, que surgem as maiores oportunidades, né, para quem tem um horizonte de prazo e também estômago para aguentar uma oscilação mais forte. Uma pergunta, voltando rapidinho para a Petrobras, a mudança do preço da paridade, essa mudança, somente os 10, 11 conselheiros sozinhos têm poder de mudar ou os sócios podem votar? Como é que isso na prática vai ser lá no final de abril? São os conselheiros, né, que decidem. A diretoria, né, a diretoria que escolhe, que define os preços, né, do comitê de preços dentro da empresa, e o sistema de preços que vai ser implementado, aí sim, depende de uma votação maior dos conselheiros e tudo mais, para ver o caminho que eles vão seguir. Felipe! Mas os acionistas em si não têm voz, né, os acionistas minoritários, né, não possuem voz nessa votação. Você sabe que a nossa audiência aqui, ela gosta de grana, né, de ganhar dinheiro. Então, quais são os setores que vocês estão vendo aí como mais promissores ou mais resilientes e aqueles setores que vocês ficam aí com mais cuidado? Sim, perfeito. Propriamente o setor de óleo e gás nós gostamos, né? Não necessariamente de Petrobras por ter todo esse ruído envolvido. Tem outras empresas hoje do setor que são bastante promissoras, né? Com um crescimento muito forte, né? de campo, de produção, né? Incorporando novos campos. As empresas hoje mais ligadas ao mercado externo, né, acho que são um pouco mais resilientes por não depender tanto do mercado interno e de todo o ruído que está acontecendo e das medidas econômicas que podem afetar aqui, e por estarem ligadas mais ao mercado externo, enfim, receita em dólar como as exportadoras, né, acho que são as empresas no momento um pouco mais resilientes. Mas por outro lado também, as que trazem maior oportunidade são as empresas que estão muito depreciadas, um pouco ligadas ao mercado interno, consumo, né, onde digamos, tendo um horizonte mais claro de tempo e que medidas que vão ser tomadas, principalmente questão de tributação, que veio agora, né, muito forte, sobre o que vai ser implantado, são setores também que podem trazer ganhos muito, né, muito promissores num horizonte um pouco maior de tempo, assim que, né, esse arcabouço das leis de impostos ficarem mais claros e o que vai ser realizado com essas medidas, que impacto que terão na economia. Né? Deixa eu tirar uma dúvida contigo. Eu vou ler uma notícia, em cima da notícia, por favor, é a minha dúvida. O Ministério do Planejamento e o governo do Mato Grosso do Sul e o presidente da Petrobras estão conversando para retomar as obras da unidade de fertilizantes nitrogenados em Três Lagoas, que foram paralisadas em 2014, mesmo estando 81% das obras concluídas. Assim, é bom voltar nesse investimento? Era melhor ter abandonado, vender? Você tem o que falar dessa parte que é ligado a Petrobras e fertilizantes? Esse investimento específico, acho que faltam mais dados para avaliar especificamente, mas a gente vê o caminho desse governo, né, completamente oposto ao que vinha sendo, né, feito no governo anterior, que trouxe, né, dividendos recordes, lucros recordes para a Petrobras, que foi focar onde a companhia tem um diferencial competitivo, que é focar no pré-sal, né, e se desfazer de ativos menos rentáveis, né, e que a empresa não tinha tanto compromisso, né, como essa parte de fertilizantes, algumas refinarias que não eram, né, muito rentáveis, campos de petróleo, né, menores,
E agora a companhia veio com uma cabeça, né, completamente diferente, de absorção desses projetos antigos, né, de retomada, de fim das vendas dos ativos, abrindo mais o escopo, indo também para muito forte, né, para investimentos de transição energética, né, que não necessariamente trazem um melhor retorno para a companhia. São projetos, enfim, mais de longo prazo, que trazem retornos menores do que investimentos que a companhia, né, tem excelência, né, em fazer, como investimentos no pré-sal, né, e em óleo, né, especificamente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se por acaso mudar a PPI da Petrobras, o quanto aquela empresa, refinaria que tem na Bahia, lá que já foi privatizada, já foi vendida, pode sentir? Ela pode ter problema de passar a rodar negativo, prejuízo, ela ter um preço à parte? Como é que funciona? Exato, corre esse risco, né? Não só com essa refinaria, como para todos os importadores de petróleo, né? Isso depende muito de importadores de combustíveis, né? Depende muito de como, qual o mecanismo que a Petrobras vai adotar, né, para compensar essas perdas que esses agentes terão, né, no futuro. Alguma coisa tem que ser proposta e feita, né? Por caso contrário, corre o sério risco de faltar combustível no mercado interno. Boa. Felipe, o Fábio Henrique, nosso telespectador, mandou uma pergunta aqui, ele falando com uma possível mudança na paridade dos preços, se empresas como Prio, 3R, Petro Recôncavo, como é que elas ficam? Tem impacto de alguma forma nas Junior Oils ou não? Como que você avalia isso? Perfeito. Eu acredito que não tem impacto direto, né, porque seria mudança no preço dos derivados, né, de petróleo, diretamente na gasolina, no diesel, e não no preço do petróleo em si. O que talvez poderia afetar seria algumas dessas companhias que vendem exclusivamente para a Petrobras. Ela poderia, por exemplo, pagar um preço menor pelo petróleo dessas empresas, algumas que não têm acesso ao mercado internacional. Isso poderia trazer um impacto negativo para essas companhias. Seria o único lado que eu vejo que poderia afetar as Junior Oils, né? Maravilha. Tem mais, Gani? Eu tenho sim. A tese de petróleo, Felipe, em meio a toda essa discussão de transição energética, como é que vocês estão vendo aí, pensando em médio prazo mesmo, né? A oferta deve continuar restrita e os preços sustentados? Perfeito. Né? Recentemente teve uma mudança grande e inesperada no mercado, né, com a decisão do OPEP de cortar 1 milhão de barris por dia de produção, né, quando se estimava uma continuidade da produção atual. Isso deu um fôlego recente para o preço do petróleo, né, apresentou uma alta aí significativa nesses últimos dias. E acho que tudo muito vai depender de como que vai ser o desempenho das economias desenvolvidas, né? Ali os Estados Unidos e Europa, se vai ter recessão, qual o tamanho da desaceleração que essas economias terão, como que a China também, né, a retomada da China após esse período de lockdown vai impactar. Então, se essas economias, né, forem mais fracas que o esperado, né, tende a deixar o preço do petróleo nesses patamares ou, né, ou até possivelmente uma queda, né? Por outro lado, também, como tem esse outro lado, a OPEP, que controla bastante o fornecimento, né, da matéria-prima, então ela pode compensar a oferta para não deixar os preços virem muito para baixo. Então, é tudo uma questão de como que vão se comportar, né, a economia dos países mais desenvolvidos e aí, principalmente a retomada da China. Felipe, ainda nesse sentido, você tocou aí sobre retomada da China, até a pergunta do François Martins, ele perguntando sobre setor de mineração. A gente sabe que depende bastante, né, principalmente a Vale, da retomada da China e as outras referentes até a aceleração mais econômica, né? Como que você avalia esse setor? Tem empresas que vocês estão monitorando aí ou o setor
não está muito bem? Como que você está avaliando? Perdemos o Felipe, caiu. Eita, caiu. O Felipe. Bom, faltando apenas 10 minutos para a gente encerrar o programa, se o Felipe voltar rapidinho, a gente faz essa última pergunta do François Martins. Voltou. Se voltou, então vamos lá. Voltando aqui, Felipe, só não sei se você ouviu a pergunta, mas eu ouvi a pergunta. Como que você está percebendo aí? Perfeito. É um setor que nós gostamos também. Também tem uma questão de oferta restrita, né, dado que as principais mineradoras do mundo estão com dificuldades de adicionar volume, né, às suas produções. A própria Vale aqui tem enfrentado dificuldades em aumentar significativamente a produção, né, seja por licenças para novas minas, para novos projetos, e tanto questões operacionais, né, isso tem segurado bastante o preço, né, da matéria-prima, né, juntamente com uma maior demanda da China logo após, né, o lockdown, impulsionou recentemente os preços do minério. E também tem esse lado, né, um pouco, digamos, fazendo um comparativo com o OPEP, de não necessariamente controle de oferta por decisão, mas mesmo por dificuldades, né, de acrescentar volumes significativos no mercado, né, de minério de ferro. Já é um mercado bastante maduro, com um crescimento pequeno de oferta, né, para frente, enquanto que temos aí a retomada da China, um grande, né, demandante de minério, produtor de aço, que pode pressionar os preços, enfim, ou ao menos estabilizá-los nesse patamar que é bastante saudável para as mineradoras, né? Maravilha. Felipe, agradecer sua participação aqui com a gente, obrigado pelo seu tempo, um abraço para você, até uma próxima. Obrigado, pessoal, um grande abraço. É isso aí, falamos com o Felipe Rupental, analista da Eleven aqui conosco, tirando umas dúvidas sobre essa movimentação toda de Petrobras. Aí, Alan Gani e Alexandre Cabral, desafio, né, para a empresa lidar com toda essa situação. Só para a gente trazer agora a informação para quem está nos assistindo, que Petrobras caindo agora 0,3%. Tá quase zerando já. Tá quase zerando. Muito louco, né? Quase zerando. Depois, deixa eu ver uma coisa. Depois de uma queda bastante forte, para falar bem a verdade. Olhando aqui, olha só. Olha só, você pega a Exxon lá fora... 3%. Subindo 0,83%. Então, as empresas lá fora subindo, né? Ô Gani, uma coisa interessante você ter tocado na Exxon, que desistiu de procurar petróleo aqui no Brasil, a empresa, né? Ela simplesmente falou, olha, não deu certo, não encontramos o que estávamos esperando e pega o banquinho e vai embora, né? 4 bi de dólar investido desde 2017 e caramba, 4 bi. Nada foi achado. É o risco, né? Petróleo, o problema é esse, é uma atividade de altíssimo risco, né? Porque você gasta uma baita grana, um investimento, é saída de caixa, isso daí, e corre o risco de acontecer o que aconteceu, né? Uhum. E não achar nada. Pois é, mas teve já o pré-sal, a pergunta é, teremos outro pré-sal aí? Então, a dúvida que eu fiquei foi o seguinte, a Petrobras tem muita expertise em encontrar esses campos, em monitorar, a equipe técnica geológica da Petrobras é muito forte, inclusive até mesmo para quem conhece a história lá do Ike Batista, né, ele tirou gente da Petrobras para poder levar para a empresa dele, para o OGX e tudo mais, OGX. A MMX era de mineração, né? Muita empresa, muito X. E aí deu todo aquele problema, né? Nas vésperas da licitação, lá do leilão dos poços e tudo mais, deu para trás. Mas a Petrobras, ela tem toda essa expertise. Aí o pessoal vem de fora, acha que vai encontrar alguma coisa, também é complicado, né? Se já tem muita gente monitorando, principalmente a empresa brasileira monitorando, né? Mas ela privatiza os poços, né? Então... tem que saber se essa história da Exxon não foi algum que ele comprou privatizado, que vendeu, comprou, furou, achou água. Tem que saber se é isso, né? Porque ela privatiza uma cabeçada, ela não dá conta de tudo. Por não dar, ela sai vendendo.
Onde é que 3Rio comprou, PetroRio, sei lá, 3Rs e etc. Então é compreensível, ela comprou, achou que tinha. Até deve ter, não deve ter vazio não, mas não é vale financeiramente viável, né? Tem alguma o custo coisa é maior lá. do que a receita do petróleo que está ali. Tem E alguma é muito coisa comum lá. a Vale abandonar algumas coisas e começar pequenos a assumir o terreno da Vale. Porque para a Vale já não vale mais a pena aquele tipo de logística dela mega intensiva, mas para um pequenininho compensa. Acontece muito com a Vale. Para Vale não vale mais a pena. Gostei. Para a Vale não vale mais Não vale. a investir naquele vale, porque ela cria um vale na hora que ela extrai o minério. Um vale um pouco maior. Pergunte ao Saravali. Um vale maior valeria. Ah, maluco. Será que Saravali sabe Sei. o preço da Vale? Quanto ela vale? É. Sabe. Vale perguntar pra ele. Vale Né? não. Vou perguntar pro Saravali. Vale perguntar Não esqueça pra que o ele. Saravali tem 2 L's. Ah, sim. Sempre tem. Gente, só pra gente se encaminhar aqui pro final da nossa conversa, e pra não dizer que não falamos dele, Campos Neto falou, né? Era, inclusive, o principal tópico que Hoje eu estava tava aqui na minha triste. pauta. Na minha pauta estava aqui, ó, vou falar de Campos Neto. Aí Petrobras veio. Campos Neto Alexandre falou em Silveira. 2 eventos hoje. No segundo evento tinham 193 pessoas assistindo. Quase que eu mandei pro povo, pô, dá ibope aí pra esse canal, mano. Pô, o presidente do Banco Central é pra ver 1 milhão de gente. 193. Eu acho que como era pela segunda vez, o pessoal já tava de saco na lua. Já vi o primeiro, já. Porque era muito Ele falou aguardado, bastante né? de Pix no segundo. Eu não assisti o primeiro, assisti o segundo. E a posição, eu acho que a cadeira é menor do que ele. Você viu o vídeo, ele tá curvado assim pra frente, ó. Eu vou refazer a pergunta. O que vocês acharam do que ele falou? Porque eu falei, o que vocês acharam do Campos Neto? Aí o Cabral, ele tava meio Tava meio curvado. Ei, Eu Curvado. confesso que eu não vi, não consegui acompanhar, Filipão. Deixa essa pro Cabral. Mas, Eu só vi as aspas, né? mas basicamente falou Falou mesmo. mais do mesmo. Falou que tá se dando bem com a Haddad, tá conversando bastante com a Haddad pra trocar informações. Que, na verdade, isso no primeiro, né? No segundo ele falou muito de BC em si, mas não de macro do BC. Falou que o juros vai cair no momento certo. Gle, câmera 3. 3 ou 4? Pra onde olha? Nunca sei. 4, né? Lá vai. Ah, olha no meinho ali que você não é. Vamos no 3,5, porque tem uma câmera do lado da outra pra quem tá em casa. Faz os olhos. Aí um é pra nós 3, a outra é só pra mim. Eu nunca sei. Eu acho que é a 4 que tá me olhando. Acho que é a 4 que tá assim, me olhando com mais carinho. Gle, você viu o Robertinho hoje no evento? O primeiro foi onde mesmo? Bradesco? Bradesco BBI. Do Bradesco. Ele falou uma coisa tão feia. Gle, briga com ele, Gle. Você viu o que ele falou? Ele falou que ele é presidente da associação, sei lá o que, dos bancos centrais da América Latina. Ele está chefiando. E eles tiveram uma reunião mês passado. Mês passado. E todos os bancos centrais conjuntamente reclamaram a mesma coisa, Gle. Inflação de demanda e serviços. Eu acho que é coisa feia. Se eu fosse você, Gle, tirava o embaixador do Peru, Equador, Colômbia, tá tudo vendido. Ficar falando essa palhaçada, inflação de demanda e serviço, maluco. Se eu fosse você, ligava agora pra Lula e arrumava confusão. Pronto, recado dado, edita e manda pra Gle. Confusão do caramba, o cara falou que todos os bancos centrais da América Latina estão com o mesmo problema de demanda e serviço. Ah, palhaçada, rapaz. Roberto Campos não tem o que falar. Pronto, me revoltei. Cabral está pistola. Tá Pô, precisando de um... pra mandar pra Gle isso aqui. Chega em Gle essa história. E outra coisa. Entrou dinheiro na nossa bolsa quinta-feira? Entrou, 1 bi. sim. Quinta de semana passada. Foi. Entrou dinheiro na nossa bolsa sexta? Também. Mais 1 bi. Com os que deve ter dado 1 bi e 700. Cadê Voltou, agora hein? aqui? Voltou, Cabral. Oi? Voltou. Não, mas olha agora aqui. Fluxo cambial semana passada. Fluxo cambial semana passada na parte financeira, que tá a renda fixa, a indústria de fundos como todo e ações como todo, que inclui dividendos, provento, compra, venda e etc.
Essa parte, semana passada, teve uma saída de 3 bilhões de dólares. Isso quer dizer o quê? Que o dinheiro já estava no Brasil. Foi só troca de mãos. Ah, mas o real não está valorizando, Cabral? Tá, porque o comércio exterior foi levemente positivo, 667 milhões, e muita coisa saiu assim. Tiraram uma das confusões da sala, que era o medo de ter tudo na parte de custos, e colocaram só menos Fundeb e enfermeira. Não quer dizer que vai passar, a gente está discutindo todo dia isso. Então isso acalmou o mercado. Mas não foi dinheiro novo. Teve saída de fluxo semana passada no mercado brasileiro como um todo de 2.400. E na parte financeira, que é o mercado financeiro, teve saída de 3 bilhões. Então quer dizer, foi troca de ativo. Saíram da renda fixa, que já estavam no Brasil, e foram para a Bolsa, que já estavam no Brasil. Pelo menos semana passada não entrou dinheiro novo para o mercado, tá? Não quer dizer que não entre essa semana. Mas semana passada não entrou. Era dinheiro de rotation. Para ficar mais bonitinho. Um rotation. Fechado então, deixa eu dar um breaking news agora. Bomba, bomba, bomba! Felipe vai ser pai de novo e vai ter festa no DJ Brinquedo. É isso? Não. Lá vai ele. Ó, mano. Não. Petrobras está subindo agora. Depois de todas as quedas. Eu acho. Virou para cima. Agora subindo 0,04%. Sabe que foi isso, né? Foi a entrevista que a gente fez. A gente alertando o investidor que as coisas podem não ser. Vai estar programa hoje, hein? Não, pô. Hoje nós temos um programa para mandar para Lula. Ó, se cortar bonitinho, tem Lula, tem Gleglê, tem Alexandre Silveira, tem Jean Paul Prat, tem MC Brinquedo. Todo mundo MC Brinquedo vai ser o próximo patrocinador, vai ter ele aqui, vai estar o cara ali na raqueta e vai estar Felipe lá, do MC Brinquedo. O cara, quando eu começo a falar, só coloca eu dançando lá. Isso dá um corte, cara. Isso dá um corte. Vamos dá um dançar. belo corte. Agora com vocês. Não, eu não. Alexandre, quando eu falar MC Brinquedo, você faz só fora. Felipe. Agora com vocês, o DJ do jornalismo brasileiro, MC Felipe. É isso aí, pessoal. Valeu, obrigado, um abraço. A gente fica por aqui. Agora com dinheiro. Tchau, Cabral, tchau, Gani. Já falei pra vocês. E a gente volta amanhã a partir das 2 horas da tarde com mais informações, mais entretenimento, por que não? E a gente vai falando também um pouquinho do mercado financeiro, por que não também? Fica agora você com dinheiro, depois fechamento do mercado no Top News. Forte abraço. Tchau, tchau.